Oi, pessoal, boa tarde. Vou começar então fazendo a apresentação. Eu me chamo Matheus Barisson e faço parte do grupo PET Engenharia Florestal. E hoje, no De Frente com o PET, a gente tem a ilustre presença do engenheiro florestal Wilson Ribeiro, que estará ministrando uma palestra intitulada Desafios Contemporâneos, a velocidade da informação e a necessidade de inovar. Wilton Ribeiro é engenheiro florestal pela Universidade Federal de Viçosa e mestre na área de inovação florestal universidade. Coordenou o setor de inovação e comunicação e toda a área técnica da Sociedade de Investigações Florestais, onde atualmente o Wilton ministra também palestras de treinamentos nas áreas de inovação e comunicação florestal, já tendo treinado centenas de profissionais das maiores empresas florestais do país. Ele tem interesse nos temas tecnologia florestal, inovação tecnológica, comunicação efetiva, modelos de comunicação de massa, marketing e publicidade florestal e metaverso. Então, Wilton, passo a palavra para você. Obrigado pela presença. Olá, Matheus. Olá a todos que estão nos ouvindo aí, nos vendo pelo YouTube. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estive na UTFPR recentemente e lá eu pude ver um grupo de estudantes e de professores muito dedicados e com vontade de fazer a diferença para o setor florestal brasileiro. Beleza. Já posso começar, Matheus? Claro, Wilton, fica à vontade. Show de bola. Bom, pessoal, eu achei que essa seria uma fala dentro de uma sala como Zoom, como Meet. Então, eu achei que todos vocês estariam conosco, né? Estariam na mesma sala. E eu ia começar fazendo um acordo, que é o acordo para que todos ligassem as câmeras, para que a gente pudesse se ver, para que a gente pudesse ter uma troca bem bacana. Mas isso não é possível. Mas, de qualquer sorte, eu quero fazer um acordo, que é o acordo de que vocês participem. Eu quero ver um monte de pergunta no chat, comentário. O Matheus vai estar transmitindo isso aqui para mim ao vivo e a gente vai ter a oportunidade de bater um papo bem bacana sobre inovação no setor florestal. Bom, primeiramente, eu quero falar um pouco sobre quem sou eu. E eu digo quem sou eu, dizendo que eu sou hoje o dono, o proprietário da CIF, que é a Sociedade de Investigações Florestais. Essas investigações aí vindo do espanhol, muito mais ligado à pesquisa. Hoje eu chamo CIF de Sociedade de Inovação Florestal. Mas por que eu falo que eu sou o dono da CIF? Porque eu sou aquele que está para servir. Eu sou aquele que se preocupa com todos os processos. Eu sou aquele incomodado, inconformado, que quer ver a diferença e que quer fazer com que as coisas aconteçam de uma forma melhor do que a que acontece hoje, tá? Então, eu convido a todos vocês, assim como eu, se sentirem donos das instituições das quais vocês fazem parte. E donos no sentido de ser garçons, servidores, né, de fazer o serviço para as pessoas, para que todos ali consigam entregar o seu melhor para aquela instituição e, em consequência, entregar o melhor lá na ponta para a sociedade que vai receber os diversos produtos florestais sustentáveis que o nosso setor sabe produzir tão bem. Então, é justamente motivando equipes, fazendo com que as equipes entreguem o melhor de si, que hoje eu atuo na CIF. E quem é essa CIF? A CIF é a Sociedade de Investigações Florestais, como eu disse a vocês, e ela faz sinergia universidade-empresa desde 1974. Então, lá atrás, a gente criou uma associação entre as empresas florestais brasileiras, as maiores, e a Universidade Federal de Viçosa. Bom, e para que essa associação foi criada? Essa associação foi criada para transferir tecnologia. Então, essa associação e outras similares que existem no setor fizeram com que a gente saísse dessa realidade de um lado aí de 13, 14 metros cúbicos por hectare ano e chegasse numa realidade de 54 metros cúbicos por hectare ano, como a da foto. Além disso, essa associação ela permite
que nós façamos sinergia entre empresas. Aí nessa foto vocês podem ver mais de 30 empresas discutindo temas extremamente sensíveis, como o melhoramento genético. E por que elas fazem isso? Porque existe uma associação em volta que garante todas as regras de compliance. Então, a CIF é uma associação que nasceu para promover o desenvolvimento do setor florestal, gerando inovação com a sinergia universidade-empresa. E ela quer ser líder nacional em inovação imprescindível no desenvolvimento tecnológico florestal. E tem como valores a inovação, a proatividade, sustentabilidade, ética, comprometimento e profissionalismo. E eu vou falar um pouquinho disso mais tarde, mas já fazendo a introdução, a CIF ela atua dentro de um modelo de inovação que a gente chama de Triple Helix, ou modelo da hélice tríplice, né? Onde você tem 3 entes, universidade, empresa e governo, e a CIF atua no meio como um ente sui generis, fazendo com que esses outros entes consigam trabalhar em conjunto. Hoje nós temos aqui no nosso conselho de administração pessoas vindas da empresa. Aqui eu trago exemplos do Euser Guimarães, nosso presidente, do Mário Ladeira, nosso vice-presidente, mas também do professor Sebastião Valverde, nosso diretor-geral, que vem do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa, e, por igual, o professor Gleison dos Santos, que é o nosso diretor científico, também da Universidade Federal de Viçosa. Nós temos diversas empresas no nosso conselho, e nós temos uma estrutura de universidade, e aí, quando eu digo nós, eu estou falando da Universidade Federal de Viçosa, sensacional, né? Todos esses prédios que vocês veem na foto são prédios do Departamento de Engenharia Florestal. Nós temos um campo gigante. Essa foto maior é a foto do edifício central, e todos os outros aí são laboratório de incêndio, laboratório de hidrologia, laboratório de energia da madeira. E digo a vocês que não estão todos aí. Nós temos uma grande estrutura de viveiro, nós temos equipamentos de ponta, nós temos uma infraestrutura bastante grande e de alta qualidade. E por que a gente tem tudo isso? Justamente porque é um departamento que trabalha com a iniciativa privada desde 1974. Esse trabalho com a iniciativa privada garante que o departamento seja um dos departamentos mais pujantes da universidade. E por que eu estou falando tanto de trabalho com iniciativa privada? Porque não existe inovação sem empresa, tá? E a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Hoje a CIF pode trabalhar com mais de 50 departamentos da universidade, mais de 2.000 professores, mais de 500 laboratórios, tem atuação em projetos em todos os estados brasileiros com floresta comercial plantada, nós temos atuação em diversos países do mundo, e nós temos as maiores empresas do setor florestal como nossas associadas, e também a Universidade Federal de Viçosa. Nossas associadas somam mais de 3 milhões de hectares, e eu já posso dizer para vocês que esse número está defasado. Eu acredito que a gente já está chegando nos 4 milhões de hectares. E também nossas associadas protegem mais de 2 milhões de hectares de florestas nativas. E para atender empresas tão grandes, a gente precisa, claro, investir cada vez mais em compliance, investir em regras cada vez mais determinadas de governança. Bom, nossos projetos, os projetos que a CIF intervenia, os projetos que a CIF executa da parceria universidade-empresa, tem potencial de gerar bilhões de impacto na economia, tá? Um dos projetos que eu posso citar para vocês lá na frente, o projeto Corímbia, por exemplo, que visa colocar clones comerciais de corímbia no mercado, tem um potencial de gerar mais de 14 bilhões de economia no mercado florestal. E tudo isso, né, para fazer esses projetos todos, a gente faz com uma equipe de engenheiros brilhantes e também uma equipe administrativa de alto desempenho. Essa equipe, em 2021, enviou 341 propostas de projeto. Essas propostas juntas, elas somam mais de 36 milhões de reais. E o que gera de tudo isso, né? A gente enviou essas propostas e conseguimos fechar cerca de 227 contratos entre a universidade e empresas privadas. E a gente está falando de um intervalo de 1 ano. Com certeza, a gente sabe que quem trabalha no setor comercial, quando vê um nível de positivação desse, positivação é, de fato, fechar o contrato,
fica bastante assustado. E grande parte desses contratos foram feitos com a unidade Embrapi, que aí já é uma outra conversa que eu vou ter com vocês em um outro momento, mas isso significa que a empresa ainda teve um aporte financeiro vindo do governo que facilita e que diminui o risco oriundo da inovação. CIF se preocupa demais com bolsas de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, de pós-doc. Só no ano passado, nós distribuímos cerca de 3 milhões em bolsas e entregamos cerca de R$ 1.408.466,74 para a Universidade Federal de Viçosa como taxa administrativa. Então, para além de todos os ganhos que a universidade tem com os projetos, né, para além das possibilidades que ela tem ali de envolver seus alunos, de fato gerar inovação para o setor florestal, ela ainda recebe uma taxa administrativa, que é um recurso que o reitor, os chefes de departamento, os pró-reitores podem usar de forma mais livre. Ok, já contei um pouco sobre a minha casa, já falei um pouco sobre a CIF, que é a instituição que eu trabalho e que me permite todos os dias inovar para o setor florestal e entregar produto novo ou significativamente melhorado para o mercado. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a visão de mundo que a gente vem tendo. O que a gente vem percebendo, né? Por que a palestra é sobre desafios contemporâneos? Que desafios são esses? E será que eles são novos ou será que eles já são antigos? Bom, aqui vocês podem ver uma figura similar a um cardiograma, né? E percebam que eu tinha um início ali extremamente parado, tranquilo, calmo, e de uma hora para outra a coisa mudou significativamente e eu tenho ali basicamente uma arritmia cardíaca, né? E por que isso aconteceu? O que fez com que a gente saísse de um universo tão calmo, tão estável, para um universo tão instável, tão movimentado e tão sacudido? Bom, de um lado, eu tenho um universo estável, lento, simples, previsível e controlável. Do outro, eu já tenho um universo instável, absolutamente rápido, complexo, imprevisível, incontrolável. O que mudou? Qual foi a grande sacada que fez com que isso mudasse e mudasse tão rápido? No mundo anterior, eu tinha como meios de comunicação a carta, o telefone, e aí eu estou falando de um telefone fixo, em um lugar, eu estou falando de televisão, de rádio, de coisas extremamente lentas. Neste novo mundo, eu tenho o smartphone. E tudo passou a estar na palma da mão, a qualquer hora, a qualquer momento. E a estabilidade que eu tinha antes, eu deixo de ter agora. E agora tudo passa a ser mais rápido e mais movimentado. Antes, nós tínhamos pessoas que falavam assim, eu sou mais racional. As outras diziam, eu sou mais emocional. E cada um usava a parte do cérebro que mais se identificava. Hoje em dia, isso não é mais possível. Hoje em dia, nós precisamos de utilizar todo o cérebro, todas as partes, todos os espaços. Nós precisamos de capacidade máxima de processamento, porque tudo está muito rápido, tudo está muito dinâmico. E eu avanço. Eu digo que nós não precisamos mais de um único cérebro para fazer determinadas atividades, mas nós precisamos de diversos cérebros juntos, movimentados e unidos para fazer com que determinadas empresas saiam do lugar ou para fazer com que determinadas tecnologias cheguem ao mercado. Ontem, eu tinha uma empresa no formato máquina. Essa empresa era bonitinha, certinha, tudo muito tranquilo, e eu tinha um lema nessas empresas. O lema era independência ou morte. E quem que gritava independência ou morte? Os setores, né? Então, o setor financeiro gritava por independência, o setor técnico gritava por independência, o setor contábil gritava por independência. E isso tudo funcionava, porque o mundo é estável, porque o mundo é lento, porque tudo é parado, né? Hoje em dia isso não funciona mais. E eu tenho uma empresa organismo vivo. Eu tenho uma empresa que as coisas estão interdependentes entre si. Então, eu não tenho mais um setor que grita por independência.
Eu tenho uma empresa inteira que grita por interdependência ou morte. E aí eu trago já uma boa notícia para vocês. A boa notícia é que a gente conhece muito bem esse modelo e que nós estamos muito bem acostumados com esse modelo, porque, de fato, nós somos parte desse modelo, ou melhor, nós somos esse modelo. O corpo humano é um organismo vivo, né? E eu tenho interdependência entre os órgãos. O meu coração depende do meu cérebro, que depende do meu fígado, que depende do meu rim, e assim sucessivamente. E quando uma das nossas células começa a declarar independência, isso tem nome. Quem sabe o nome disso? Fala para mim, Matheus, você sabe o nome desse negócio? Não sei não, Wilton. Vamos ver se alguém do chat ali sabe. Quê? Não sei não, vamos ver se alguém do chat ali acerta. Pergunta aí. Quando uma célula do nosso corpo grita por independência, o que é? Nada? É câncer, gente. O câncer é exatamente um grupamento de células que decidem não trabalhar mais de forma interdependente. Claro que falando de forma muito simplista, né? Então, já falei um pouco da CIF, já falei um pouco da nossa visão de mundo, e eu queria exemplificar para vocês. Eu queria deixar as coisas claras para vocês. Então, eu vou usar um exemplo que a maioria de vocês presenciou. Eu vou falar de um grande executivo, de uma grande multinacional que tem unidades em todos os países do mundo, praticamente. E esse grande executivo é o nosso amigo Ratzinger, o nosso estimado Papa Bento XVI. E aqui entendam que eu não estou fazendo nenhuma correlação religiosa. Eu estou entendendo como o chefe de uma grande empresa, de fato. Então, se vocês forem pensar, a Igreja Católica é uma grande multinacional que tem unidades no mundo inteiro. Muito bem. E quem era Bento XVI? Bento era um cara previsível, era um cara lento, era um cara estável e era um cara complexo. Mas aqui perceba a complexidade na indumentária, perceba a complexidade em toda a estrutura que está em volta, mas não a complexidade da problematização das coisas que acontecem no mundo. Para ele, o mundo era muito certinho, A mais B igual a C, 1 mais 2 igual a 3, ok? Em um determinado momento, Bento, que é um grande teólogo, um grande pesquisador, gritou e disse: chega, eu não dou conta desse mundo rápido, desse mundo movimentado, desse mundo que todo mundo sabe de tudo a todo momento, desse mundo que as coisas acontecem, estão no celular antes mesmo de eu ficar sabendo. Então ele pede para sair. E Chico aceitou o desafio. Francisco, um pouco diferente, ele tem uma certa similaridade a nós, que somos engenheiros florestais. Ele não é engenheiro florestal, mas é alguém das exatas, na verdade, das ciências biológicas. Ele é farmacêutico, se eu não me engano, engenheiro químico também, além de ser teólogo e filósofo, etc. E Chico tem uma postura muito diferente. Olhem para as fotos, comparem. Olha a estrutura que Ratzinger tinha, extremamente pesada, dura, engessada, cara, para uma estrutura moderna, simples de Francisco. Francisco pediu que a sua cadeira fosse algo extremamente leve, que ele pudesse carregar com ele para onde ele fosse, diferente dos tronos que antigamente eram de ouro, etc. e tal. Francisco pediu que a roupa dele fosse simples, que ele pudesse usar com conforto, porque ele precisava caminhar, ele precisava ser um líder altivo, um líder eficaz. Então, nós temos aí um homem simples, nós temos ele como um cara prático, como um cara dinâmico, como um cara conectado.
ele, como sumo pontífice da Igreja Católica, ele poderia almoçar todos os dias nos seus aposentos, mas não foi isso que Chico escolheu fazer. Chico almoça todos os dias na Capela Santa Marta, com padres que vêm do mundo inteiro. E por que Chico faz isso? Porque ele quer ouvir o que está acontecendo no mundo. Então, esse lugar que ele está sentado aí é o lugar que ele almoça, e padres que estão rodando pelo mundo inteiro passam ali para almoçar e conversam com ele sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Então, a gente está falando de um cara altamente conectado e um cara que está focado em cooperação. O que isso tem a ver com inovação? Tudo. O modelo de Chico é um modelo que cabe nos nossos dias. É um modelo que permite inovação. O modelo de Bento não nos permitia o processo de inovação. E aí, é claro, o que acontece na Igreja Católica é problema dela para lá. Porém, é uma excelente fábula para a gente ver o que acontece nas corporações hoje em dia. Então, a gente tem visto CEOs de grandes empresas deixando as empresas justamente porque não conseguem acompanhar esse mundo rápido. E sim, pessoal, eu estou falando de um mundo absurdamente rápido. Tem vários estudos que dizem que a gente dobra o conhecimento do universo todos os anos. Isso é coisa demais. E eu pergunto para vocês, o que acontece com alguém que está caminhando de forma lenta ou com um carro que está andando de forma lenta numa pista extremamente rápida? Fala comigo, Matheus. Ele é ultrapassado, né? Não. Acontece acidente, cara. E a chance desses habitantes ali do carro, né, desse pessoal que estava no carro morrer é grande. Quando você está num universo que é extremamente rápido, se você estiver lento, algo vai vir e vai bater em você. Então, pessoal, muitas empresas decidiram ser lentas num mundo extremamente rápido. Então, eu vou convidar vocês agora para que a gente faça um minuto de silêncio em homenagem a alguns falecidos, né? Alguns mortos. Eu vou chamar vocês para um velório. De quem seria esse velório? Da Kodak, da Xerox, do Yahoo, da Nokia, do BlackBerry. Quem nunca teve um Nokia? Eu duvido que a pessoa não teve um Nokia. Eu duvido que a pessoa não teve um e-mail da Yahoo. Eu duvido que a pessoa não teve uma câmera de filme da Kodak. O que todas essas empresas têm em comum? Elas eram líderes em seus segmentos, né? A Kodak chegou a dominar todo o mercado de câmeras e filmes fotográficos do mundo. E adivinha quem criou a câmera digital? A própria Kodak. A tecnologia era dela, ela que inventou esse negócio. E por que ela faliu? Porque ela decidiu tirar a câmera digital do mercado com medo dos filmes deixarem de ser vendidos. A Nokia não conseguiu acompanhar os smartphones. A Xerox, apesar de ter um time de P&D extraordinário, não tinha gestão da inovação, ou seja, eles tinham muitas invenções, conseguiu criar muitas coisas, porém, não conseguiam colocar essas coisas no mercado. Então, nós temos, infelizmente, diversas empresas que morrem todos os dias por falta de inovação, por estarem andando extremamente lentas no mundo extremamente rápido. Porém, em contrapartida, eu tenho outras empresas aqui que também andam muito rápido e andam na mesma velocidade do mundo. E a gente pode dar um exemplo do Meta, ou Facebook, da Apple, da Google, da Samsung, da Netflix, do Uber, da Adidas, da 3M. Eu posso dar diversos exemplos,
mas eu quero falar do exemplo da 3M. Quem aí conhece post-it? Acredito que todos nós. E todos nós sabemos também que é um produto de origem florestal, né? Todo mundo usa post-it hoje em dia. Quem sabe como surgiu o post-it? Alguém sabe aí, Matheus? Deixa eu acompanhar a galera do chat aqui, ver se a galera sabe. Tem um delayzinho, então vamos acompanhando aqui, só um minutinho. Bom, vou adiantar. O post-it surgiu por conta de um cientista da 3M que estava criando um adesivo. E ele criou esse adesivo, só que ele não sabia bem para que ele ia usar esse negócio, porque era um adesivo que era frágil demais, né? Então ele não ficava as coisas grudadas, mas ele segurava ali 2 papéis por algum tempo. Ele conseguiu chegar nessa formulação, não sabia bem para que usar, mas ele estava numa empresa com gestão de inovação extremamente eficiente. E ele divulgou isso. Criei um adesivo novo, não sei para que serve, sei que eu tenho esse adesivo novo. Um outro cientista da 3M, que adorava cantar em corais de igreja, tinha um problema. Ele tinha lá as partituras e ele não conseguia marcar essas partituras. Então ele saía colocando clipe, esse negócio caía no chão, era um problema. E aí ele foi pensar, bom, esse adesivo do meu colega, ele é forte o suficiente para o que eu preciso e fraco o suficiente para não danificar o papel. Pois bem, ele foi até o colega, fez o teste e eis que surgiu a marca Post-it, com mais de 1.000 produtos patenteados hoje em dia. E é um excepcional produto da 3M, com faturamento incrível. Percebam o que eu estou falando. Inovação não necessariamente é algo 100% fora da caixa, é algo extraordinário. Muitas vezes a inovação ela está no nosso lado, ela está no nosso dia a dia, tá? Vou contar uma outra história, uma história de uma empresa de leite. Essa empresa estava tendo um problema na linha de produção. Todas as vezes que essa empresa mandava produtos para os supermercados, eles tinham um alto índice de devolução de produtos porque iam algumas caixas de leite vazias, né, parar na gôndola. O que eles fizeram? Chamaram uma empresa de engenharia de produção e pediram que essa empresa criasse um modelo, né, uma máquina que pudesse impedir que isso acontecesse. Então, queriam que aumentasse a gestão da qualidade na embalagem do leite. Pois bem, a empresa criou, ela conseguiu colocar ali uma balança. Todas as vezes que o leite passava pela balança e não pesava 1 quilo, ela parava o sistema de produção, tinha que vir um funcionário tirar aquela caixa e religar o sistema. Muito bem. Problema resolvido. E, de fato, gente, o problema foi resolvido. Porém, 1 mês depois, os donos da empresa perceberam uma coisa inacreditável. Não tinha-se mais problemas com caixa de leite vazia, porém, eles percebiam via computador que o sistema estava sempre desligado. Os funcionários não ligavam o sistema que a empresa de engenharia de produção criou. E eles foram entender por que isso acontecia e como que o problema tinha sido resolvido. E os funcionários falavam, não, isso aqui era muito complicado, toda hora parava, a gente tinha que ir lá tirar a caixa, ligar de novo, era um problema danado. Aí a gente fez uma vaquinha aqui, compramos um ventilador, colocamos na frente da balança, toda hora que a caixa vinha, se ela tivesse vazia, o ventilador soprava ela para fora e a linha de produção continuava inteira. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que inovação é algo de toda a empresa. Não dá para inovar sem consultar o chão da fábrica, tá?
E percebam que eu estou falando um monte de coisas sobre inovação e eu ainda nem falei qual é o conceito de inovação. Eu estou fazendo isso para que vocês possam ir se preparando aos poucos para que a gente chegue lá no conceito. Vou trazer mais um exemplo de inovação. O exemplo do nosso automóvel. Quem sabe o grande diferencial desse automóvel? Esse automóvel é um automóvel de origem florestal. É uma inovação da nossa categoria. Este automóvel é 100% feito de nanocelulose. Durmam com esse barulho. É um automóvel, eu não me lembro se é chinês ou se é japonês, mas o que eu sei é que ele foi feito de nanocelulose sem precedentes na indústria, foi apresentado no Tokyo Motor Show, evento realizado na capital do Japão. É um material que possui 1/5 do peso e 5 vezes a resistência do aço. Ou seja, ele pesa 5 vezes menos e é 5 vezes mais resistente, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente do Japão. Ao utilizar esse tipo de fibra para compor a maior parte da carroceria do cockpit, o resultado é um carro com metade do peso de um veículo tradicional. Isso é incrível. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de coisas disruptivas também. A gente está falando de realidade aumentada. A gente está falando de operar um cérebro com a pessoa acordada. A gente está falando de foguete da ré. E também a gente está falando de metaverso. E tudo isso pode ser utilizado no setor florestal, tá? Há um ano atrás, eu dei uma palestra na Assembleia da CIF e eu falava de metaverso. O presidente da CIF falou: Wilton, diminui o tempo da sua palestra, que esse tema nem deve ser tão interessante. Falei, tá bom. Falei por 10 minutos. Nesses 10 minutos, eu consegui mostrar para ele o quanto o metaverso era importante para o setor florestal. E hoje, a empresa já tem um metaverso próprio, ela já tem florestas no metaverso e os diretores dessa empresa já conseguem visitar as florestas no metaverso. Bom, contei um monte de exemplo para vocês, falei de muita coisa. Agora eu quero falar para vocês sobre a introdução do conceito, né? O que de fato é inovação? Inovação, pessoal, é a geração, aceitação e implementação de novas ideias, processos, produtos ou serviços. Esse é um conceito firmado lá pelo Thompson, em 65. Inovação é a implementação de um produto, bem ou serviço novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou ainda um novo método de marketing, o novo método organizacional nas práticas de negócio da organização do local de trabalho, ou nas relações externas. Esse é o Manual de Oslo de 2005. Resumindo, inovação é produto novo ou significativamente melhorado no mercado, ok? Porém, a gente precisa separar as coisas. Porque quando a gente fala de inovação, a gente tem uma mania de que, olha aí, ó, isso aqui é inovação. Ó, isso aqui também é inovação. Nem sempre, tá? Inovação tem algumas regras. E para separar, eu vou falar para vocês o que é criatividade. Criatividade é pensar em coisas novas, tá? Então, se eu estou pensando aqui em uma coisa nova, em um produto novo, eu estou sendo criativo. Não estou sendo inovador ainda, tá? Depois da criatividade, eu tenho uma pesquisa. E para que a pesquisa serve? É para desenvolver conhecimento. Então, eu vou pegar aquela ideia criativa que eu tive, vou levar para um laboratório, vou fazer uma pesquisa, vou entender como é que aquilo funciona, vou desenvolver um conceito, etc. Depois da pesquisa, eu já tenho base, eu já tenho informação suficiente que me permite inventar. E aí, inventar é mostrar aquilo que pode ser feito por meio do conhecimento. Ok? Só então, depois da invenção, é que eu vou ter a inovação. Ou melhor, que eu posso ter a inovação. Que é, de fato, tornar comercialmente viável. É fazer com que gere benefício para as pessoas. Algo que a gente usa aqui sempre para separar é, pensa em Santos Dumont, o cara que inventou o avião. E aí depois você pensa assim, bom, mas o 14 bis viajou com alguém de um lado para o outro?
O 14 bis transportou carga de um lado para o outro? Não. Então, na verdade, o Santos Dumont é um inventor, não um cara inovador. É um cara que mostra o que pode ser feito por meio do conhecimento. Então, você tinha diversos conhecimentos científicos, inclusive um deles, a equação de Bernoulli, por exemplo, de mecânica dos fluidos, e com essas informações, Santos Dumont desenvolveu um produto. Porém, esse produto não gerou benefício para ninguém. Quem fez a inovação de fato foi quem pegou aquele modelo e construiu um avião que pudesse levar gente de Roma para Pequim, que pudesse levar gente de Miami para Singapura. Então, a gente percebe que ser inovação é algo difícil. Ser inovação é gerar resultado promissor para a sociedade. E como que eu chego aqui? Né? E aí eu tenho duas formas, basicamente, de chegar ali. A inovação fechada e a inovação aberta, ok? O que é, de fato, a inovação fechada? Eu pergunto para vocês, onde que a inovação acontece? A inovação acontece na universidade? Não. Por que a inovação não acontece na universidade? Porque a universidade não coloca produto novo ou significativamente melhorado no mercado. O que a universidade faz é inventar o produto. Ela desenvolve o conceito, ela faz pesquisa, ela inventa o produto. Na hora de colocar no mercado, quem coloca? Uma empresa. Tá? Pode até ser que a empresa seja da universidade, mas é um CNPJ de empresa e não um CNPJ de universidade. Então, o que é a inovação fechada? É a inovação que acontece dentro dos limites da empresa. Então, ela usa apenas recursos da empresa. Já a inovação aberta é uma inovação que acontece fora e dentro dos limites da empresa. Ela não tem mais os limites da empresa. Qual a melhor das duas? Ambas. Usamos ambas todos os dias, né? Diversas empresas mantêm inovação fechada para produtos que são estratégicos, produtos que são que causam competitividade de mercado. Por exemplo, a Coca-Cola, quando ela vai inovar na fórmula da Coca-Cola, com certeza ela vai fazer um processo fechado, né? Já a inovação aberta é utilizada para processos mais setoriais, ou até mesmo para soluções que possam gerar uma patente que não precise ser um segredo de negócio, ok? Então, para exemplificar claramente aí, você tem no modelo inovação fechada, todo o funil de inovação se dá dentro das fronteiras da empresa. Já no modelo da inovação aberta, o meu funil da inovação não tem mais parede. Eu posso usar a mão de obra que existe lá na universidade, eu posso usar a mão de obra que existe em uma startup, eu posso usar um pesquisador que vem de um grupo de pesquisa X. Então, eu tenho diversas possibilidades, tá? Dentro da inovação aberta, nós acreditamos hoje no modelo que a gente chama de Triple Helix. É um modelo que hoje em dia a gente já fala de hélice quádrupla, quíntupla, quando a gente acrescenta aí os stakeholders, quando a gente acrescenta a sociedade como um todo, mas é didático a gente falar ainda do modelo da hélice tríplice. Por quê? Porque eu tenho nesse modelo de inovação uma figura extremamente importante que é a universidade. A universidade ela vai gerar conhecimento, ela vai inventar, ela vai ter P&D, ela vai fazer treinamento de pessoas, ela vai criar spin-offs, ela vai fazer cooperação tecnológica, ela vai transferir tecnologia, né? E a indústria, o que a indústria vai fazer? Ela vai, de fato, inovar, ela vai pegar aquilo ali e colocar no mercado, ela vai gerar novos produtos, ela também faz pesquisa e P&D, e ela gera emprego, renda e impostos, tá? Tem um outro ente, o governo, o que ele faz nisso tudo? Primeiro, ele não atrapalha. Aí ele já está ajudando muitíssimo, já é um ponto ótimo. Mas, além disso, ele faz investimento e o investimento em inovação geralmente é algo que retorna para o governo muito rápido, porque, como eu falei, inovação é um produto ou serviço novo no mercado. Então, quando você tem um produto ou serviço novo no mercado, você tem mais uma fonte de receita de impostos. Depois, o governo faz regulação, supervisão, incentivos de um modo geral e, como eu disse para vocês, eles não atrapalham. Tomara que não atrapalhem. Beleza. Qual o grande problema desse modelo de inovação?
O grande problema é que a universidade fala uma língua, a empresa fala outra língua e o governo fala outra língua. Tem 3 línguas nesse meio aí. Quem é a CIF? E aí eu não estou falando só da CIF, existem diversas outras entidades que funcionam nesse sistema. E aí eu posso falar para vocês das aceleradoras de startups, dos hubs de inovação, etc. A CIF é uma poliglota que fala todas essas línguas, ora se comporta como universidade, ora se comporta como indústria, ora se comporta como governo e faz todo mundo trabalhar junto e permite que a empresa consiga, de fato, colocar a inovação no mercado. Então, para resumir, inovação aberta, gente, é cooperação para geração de valor, ok? Já estou quase caminhando para o final, mas antes eu quero falar com vocês um pouquinho sobre os projetos inovadores que nós estamos desenvolvendo. Primeiro, eu quero falar que todos os projetos inovadores que nós estamos desenvolvendo, eles têm uma matriz ESG bastante rígida, um score ESG bastante alto, e ele está preocupado com os objetivos do desenvolvimento sustentável, tá? Dos 17 objetivos, 11 passam necessariamente pelas florestas plantadas. E se a gente olhar esses objetivos como eles devem ser olhados de forma holística, de forma global, todos os objetivos dependem das florestas comerciais plantadas, tá? Mas, enfim, nós estamos pensando em muita coisa, nós estamos pensando em novas fibras, novas possibilidades, nós estamos pensando em cânhamo, em bambu, nós estamos pensando em um material oriundo de bambu, com impressora 3D, nós estamos pensando em um substituto das foramidas, nós estamos pensando em festpirólise e desenvolvimento de bioplástico, nós estamos pensando em restauração florestal inteligente com redução de custo, nós estamos pensando em produção de água, sustentabilidade no uso do recurso, é o compromisso da CIF e da Universidade Federal de Viçosa. E nós estamos pensando em biodiversidade, aí tem um exemplo de um projeto que é nosso queridinho aqui, saiu na Forbes, na CNN, na Globo. A gente conseguiu fazer florescer uma espécie que não florescia há mais de 14 anos lá na Vale, usando alguns indutores de florescimento. Isso foi extremamente significativo para a empresa, que não conseguia avançar na mineração, porque não conseguia desmatar uma área específica, né? E com isso, a gente, por conta dessa espécie. Então, com o florescimento, essa possibilidade surgiu. Então, eu tenho um impacto na produção de mudas, eu tenho um projeto de corímbia, que só esse projeto, como eu falei para vocês, pode gerar cerca de 14 bilhões de impacto na economia, e plástico a gente só quer se for aquele que vem da floresta, que é sustentável e de origem renovável. Muito bom. Falei de inovação, falei de projeto, falei de um monte de coisa, porém não falei de pessoas, e é isso que eu gostaria de falar agora. Nesse mundo rápido, extremamente acelerado, não são somente as empresas que precisam inovar, as pessoas também precisam ter o ânimo inovador, né? Os colaboradores das empresas precisam entender que eles são parte do processo. E como que as empresas precisam que esses colaboradores trabalhem? Como que as empresas precisam que esses colaboradores sejam? Elas precisam de colaboradores que são visionários, que fazem a diferença, que exploram as oportunidades, que são determinados e dinâmicos, que são organizados, ágeis e plásticos, que planejam, mas também executam, que criam valor para a sociedade, que correm riscos calculados, que são apaixonados pelo que fazem e que tenham sorte. Exatamente, que tenham sorte. A questão é que eu entendo sorte, na verdade, como um conglomerado de fatores, né? Sorte é quando eu tenho a oportunidade junto da capacidade e da vontade de fazer. Então, a meiuca ali desse diagrama é o que eu chamo de sorte. É o conglomerado desses 3 indicadores. Bom, e nós temos profissionais intraempreendedores de diversas formas. Nós temos o clássico, que é quem busca por resultados e necessita de realizações. Nós temos o vendedor, que é aquele que sabe fazer uma rede de relacionamentos, que tem a habilidade de vender, que é persuasivo. Nós temos aquele que é o gerentão, que tem boas habilidades gerenciais, é orientado ao crescimento pessoal.
e temos o criativo, que é o criador de ideias, o gerador de ideias. Esse, claro, eu não estou falando que isso é um rol taxativo, pelo contrário, é um rol exemplificativo, né? Nós temos aí diversos outros perfis importantes para as empresas. Mas todos esses perfis, pessoal, eles precisam de pessoas que façam o trabalho necessário para que o projeto dê certo. Eles precisam de pessoas que compartilhem os créditos do sucesso. Eles precisam de pessoas que venham trabalhar todos os dias com garra e com vontade de vencer. Que peça conselhos antes de pedir recursos. Que siga sua intuição a respeito das pessoas, construa um time com os melhores. Que seja verdadeiro com suas metas, que seja realista sobre as formas de atingi-las. E que honre sua instituição, seus clientes e seus investidores, tá? Bom, eu um dia apresentei essa palestra em uma empresa florestal que era a West Rock. E para finalizar, eu falei com o pessoal que eu era inabalável, mas um inabalável diferente do que se espera, né? É claro que a gente se abala com as coisas, a gente se abalou com a pandemia, a gente ficou triste com tudo que a gente viu acontecer, porém é inabalável no que faz com a dor, né? Nós pegamos a nossa dor, tratamos ela por algum momento e depois continuamos trabalhando e gerando produtos sustentáveis para a sociedade mundial. A gente sempre precisa lembrar que o setor florestal é o responsável por entregar produtos de extrema qualidade e de extrema necessidade para as pessoas. E aí, no caso da pandemia, eu estava falando de máscaras, eu estava falando de detergente, eu estava falando de espessantes diversos, eu estava falando de aço para a construção de hospitais de campanha, etc. Então, como eu estava na West Rock, eu pedia que todos viessem ser rocha, né? Ser rocha conosco. Mas não uma rocha imutável, aquela rocha que, quando se abala, se transforma em solo que dá vida. Então, eu faço o mesmo convite para vocês, né? Vem ser rocha comigo, vem ser inabalável, vamos vencer juntos. Então, é o que eu queria falar para vocês. Lembrem-se, inovar é cooperar para gerar resultados para a sociedade. Inovar é colocar produto e serviço novo ou significativamente melhorado no mercado. Então, muito obrigado. Fico aberto para as perguntas de vocês. Muito obrigado, Wilton. Muito legal a tua palestra. A gente na universidade geralmente não aborda assunto relacionado a esse que você falou para a gente hoje. Então, realmente foi bem legal a gente ter esse contato com você. E a gente tem algumas perguntinhas, sim. Se o Rodrigo puder colocar na tela, por favor. Fica à vontade. A primeira professora pergunta é da professora Madalena, doutora do nosso grupo. Ela perguntou: o PET-EF pode fazer visita ao CIF? Pode e deve. Inclusive, vai ganhar doce de leite, comer pão de queijo, vai ser ótimo. Sejam bem-vindos. Vai ser maravilhoso receber vocês aqui. Então, depois da live, a gente vai agendar uma data no ano que vem para a gente fazer essa visita aí, hein? Podem agendar, serão muito bem recebidos e vai ser uma oportunidade. A CIF, ela funciona dentro da UFV, né? Dentro do Departamento de Engenharia Florestal. Então, é uma oportunidade que vocês possam conhecer também os nossos laboratórios, vai ser bem bacana. Perfeito. Pode colocar outra pergunta, por favor? A UTFPR pode ser parceira da CIF? Se sim, de que forma? Pode sim. Nós podemos fazer projetos cooperativos entre a UFPR e a UFV, porém, obrigatoriamente, a UFV tem que fazer parte do processo. Então, eu posso ter professores da UFPR trabalhando em projetos interveniados pela CIF, porém, o professor coordenador do projeto ele precisa ser da UFV. Perfeito. Próxima, Rodrigo. Pergunta da Marjorie, nosso colega. A CIF funciona como Instituto Evaldo Lodge, o IEL?
Não sei, eu não conheço o IEL, mas eu já ouvi falar. Eu acredito que não. A CIF, como eu disse para vocês, é uma associação. Então, ela é uma associação de empresas com a universidade. Eu precisaria entender um pouco mais aí sobre o IEL para falar para vocês. Posso depois mandar essa resposta via o Matheus. Perfeito. Próxima pergunta, Rodrigo, por favor. A Hanna, nossa colega. E como o metaverso pode Nossa, beneficiar o setor florestal? Hanna, nem te conto. Mas eu vou te falar como que ele pode beneficiar, mas eu vou te falar também como ele pode prejudicar. Imagina uma coisa, vamos tentar viajar um pouquinho aqui. Se a gente pensa no metaverso ou nos metaversos, nos vários metaversos, como um espelho da realidade, né? Então eu consigo espelhar aquilo que é real em um universo paralelo. Você concorda comigo que aonde eu tenho as florestas das empresas florestais, eu vou ter um espelhamento dessas florestas no universo paralelo? Pois bem, imagina que esse universo paralelo ele exista, por exemplo, para um joguinho, uma bobagem, um joguinho onde eu vou ali trabalhar, cortar madeira, eu tenho que cortar para fazer uma casa e tal. Como tem uma empresa florestal que tem uma floresta ali, eu vou lá, busco a madeira, etc. Já pensou que se o espelhamento for de fato fidedigno, eu conseguiria fazer o inventário florestal dessa empresa via metaverso? E se o metaverso for público, eu, aqui, o Wilton, teria acesso ao inventário florestal das empresas? Eu teria acesso a dados sensíveis? Isso é algo realmente preocupante. Depois, hoje eu já tenho, eu não sei se vocês têm esse dado, mas um segurança patrimonial do setor florestal, o cara que anda fazendo a segurança dos talhões, porque roubo de madeira ainda é uma coisa muito presente, ele passa cerca de 90% do tempo dele dirigindo, certo? Então, 90% do tempo dele ele está fazendo dirigir. Esse cara está protegendo o quê? Esse cara está fazendo vigilância de quê? De nada. Ele está dirigindo, né? Então, com o sistema de metaverso, a gente pode ter vigilância das nossas florestas de forma muito mais fácil. Depois, a predição de doenças, ela pode surgir de forma muito mais rápida. Além disso, eu tenho a possibilidade no metaverso de não arriscar a vida de operadores em treinamento, né? Então eu vou fazer todo, imagina que eu construo um Harvester no metaverso e faço todo o treinamento do meu operador no metaverso. Então as possibilidades são das mais diversas. Hoje você já tem empresas florestais que têm talhões no metaverso para teste, e acredite, o metaverso é uma realidade, não tem como mais voltar atrás. Depois, claro, estou aqui já me convidando, poderia fazer uma palestra específica de metaverso para a gente discutir o tema. Wilson, acho que seria muito legal mesmo falar sobre metaverso, porque deu para ver que é um assunto muito amplo, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta também: qual é o tamanho do mercado do metaverso hoje em dia? Já tem capacidade de fazer esses testes no metaverso, etc? Tem demais. E eu posso falar uma coisa. Você já ouviu falar na Igreja da Lagoinha? Eu, particularmente, Nunca não. ouviu falar. Então, essa igreja é uma igreja evangélica que surgiu em BH, em Belo Horizonte. Você acredita que ela já tem um templo no metaverso? Existe o culto no metaverso? O Boticário já tem loja no metaverso? A Nike tem loja no metaverso? E aí você pergunta o seguinte: bom, mas eu compro o que no metaverso? Eu compro um produto real ou eu compro um produto fictício? Tanto faz. Você pode tanto entrar numa loja da Nike e comprar um tênis que vai chegar na sua casa. Você entra na loja da Nike no metaverso, compra um tênis que vai chegar na sua casa, e você pode também comprar esse tênis digitalmente para o seu avatar. Quando é que as coisas vão, de fato... eu não falei disso porque a gente não estava falando de metaverso, mas quando é que as coisas de fato vão se confundir na nossa cabeça?
Quando é que a gente não vai saber se a gente está no metaverso ou se a gente está no mundo real? É justamente quando a gente conseguir ter todos os sentidos dentro do metaverso, ou seja, olfato, audição, paladar. Então, eu não vou conseguir, meu cérebro não vai conseguir mais diferenciar se ele está no metaverso ou se ele está no mundo real. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de usar aquele MetaQuest 2, a gente comprou um agora na CIF, eu pedi todos os colaboradores para usar justamente para ter essa sensação. Gente, é algo extraordinário. Até sugiro à professora Madalena, que é a tutora do PET, se vocês tiverem a oportunidade de comprar um e começar a usar para ver, fazer os joguinhos mesmo ali, vocês vão ver que é um negócio fora da curva. Muito legal mesmo, Wilton. E com certeza isso aí dá uma palestra, né? Porque a gente conversou previamente dentro do nosso grupo e era muito vago assim o nosso conhecimento sobre metaverso e como isso poderia interferir na engenharia florestal, né? Então, acho que é super válido fazer uma palestra assim. Rodrigo, tem mais pergunta? Pode mandar para a gente aqui, por favor. Mais uma da Prof. Madá. A inovação pode iniciar com a resolução de um problema, seja ele simples ou complexo? Geralmente começa assim, tá? Tem um conceito de economia que diz o seguinte: muitas vezes a oferta gera uma demanda, ou seja, antes de existir, foi a existência do smartphone que gerou a demanda por smartphones, agora a gente depende de smartphones para viver. E também existe uma outra linha que é a demanda gerar uma oferta. Então, quando eu tenho um problema, eu tenho uma demanda e essa demanda vai precisar gerar uma oferta que solucione esse problema. A gente chama em inovação esses problemas de dor, né? De dor de mercado. Então, vou dizer uma dor para vocês do setor florestal. No Brasil, existem regras de transporte muito rígidas. Então, toda a carga de madeira ela precisa de ser amarrada. E essa amarração acontece com uma cinta. Essa cinta tem uma fivela na ponta. Você tem que jogar a fivela, o operador do caminhão joga a fivela, e aí, quando ele faz isso, ele corre o risco da fivela voltar a bater na cabeça e ele morrer, né? Ou até mesmo, todas as vezes que ele precisa descer do caminhão para amarrar a carga, ele está ali correndo o risco de ter um animal peçonhento que vai picar a jugular dele e ele pode morrer também. Ou seja, temos aí um problema. A partir desse problema, nós começamos a desenvolver solução, né? E aí, como que a gente desenvolve solução? A gente analisa o problema, vê todas as vertentes do problema, divulga esse problema para as pessoas de um modo geral, inclusive para vocês aí. Olha, estudantes de engenharia florestal, existe esse problema, vocês precisam nos ajudar a resolver. E a partir daí começa-se a pensar em formas de solucioná-lo. Então, sim, tanto faz o problema ser simples ou o problema ser complexo, a inovação ela pode iniciar com a resolução desse problema. Agora, a gente só vai considerar inovador quando o problema de fato for resolvido, tá? E geralmente essa solução ela gera de algum modo uma nota fiscal. Por exemplo, supondo que a gente crie uma solução para esse problema de amarração de carga, essa solução provavelmente será um produto, né? E esse produto vai ser acoplado no caminhão e vai fazer a solução do problema. Esse produto é o produto inovador. Perfeito. Próxima pergunta, Rodrigo. Pergunta da Vitória Betim, nossa colega. Wilson, qual é a sua motivação para fazer a graduação em engenharia florestal e quais as expectativas para futuros profissionais dessa área? Então, falar um pouquinho mais sobre você, né? Sobre as suas expectativas aí no início do curso e como você se encontrou no curso. A história é engraçada. Eu nunca achei que eu fosse fazer engenharia florestal. Eu sempre me entendi de humanas e eu sempre falei muito, eu sempre fui muito articulado e todo mundo achava que eu seria advogado. Eu era brigão também, eu brigava pra cacete. Então todo mundo falava, não, esse aí vai ser advogado. E eu, na época do vestibular, e eu tinha certeza também que eu seria advogado.
Porém, na época do vestibular, eu participei de um projeto na minha escola que chamava Agenda 21. E a Agenda 21 tinha uma pauta ambiental bastante forte, discussões de carbono, isso lá atrás. E eu falei, bom, posso também tentar para a engenharia florestal. E meio que sem perceber, eu fui colocando para a engenharia florestal. Aí eu passei em Lavras, passei em Viçosa e passei na Federal do Acre, ambos para engenharia florestal. Aí eu falei, vou para Viçosa, é uma referência na área, e comecei a cursar. Quando eu comecei a cursar, a gente já começa com cálculo 1, né? E eu achei aquilo sensacional. A sensação de você ter uma indeterminação matemática e conseguir usar ferramentas ali para sair dessa indeterminação, para mim, isso ia me ensinar coisa demais, sabe? E eu fui me apaixonando pelo curso. E aí eu gostei muito de genética, gostei de anatomia, me tornei monitor de anatomia, me tornei monitor de desenho técnico, e fui me apaixonando pela profissão e suas nuances. Porém, quando eu fui fazer mestrado, eu pensei, bom, fazer mestrado em genética, né? Mas a inovação me picou. O professor, na época, estava criando essa linha, eu fui o primeiro da linha de pesquisa em inovação florestal aqui no mestrado de Ciência Florestal da UFV, e quando ele me falou sobre isso, eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. Mexer com gestão da inovação, gestão de pessoas, gestão do mercado florestal. O que a gente espera para os futuros profissionais dessa área? Olha, eu não sou muito ortodoxo, tá? Eu tenho uma preocupação muito grande com os futuros profissionais. Nós temos visto uma geração extremamente frágil, com diversos problemas, uma geração, e aí eu falo claramente que para mim é uma geração do mimimi mesmo, e isso vai dificultar o mercado de trabalho no curto e no médio prazo e até no longo prazo, né? Então, o que a gente espera, primeiro, é um profissional com capacidade de desaprender, reaprender, e que isso seja dinâmico e cíclico. Então, ele não pode estar amarrado em conceitos. Depois, um profissional que realmente queira fazer a diferença, um profissional que entenda a cadeia de um modo geral, a cadeia florestal de um modo geral, e que ele entenda que na hora que ele está plantando uma árvore ali, que ele está recomendando um plantio, ele está fazendo a diferença na vida de pessoas que vão receber os produtos florestais, que são produtos florestais, são produtos sempre sustentáveis. Então, eu acho que a gente precisa de profissionais sem mimimi, que consigam aprender e reaprender, e que também possam ter a capacidade de criticar as coisas, de se incomodar com as coisas e de fazer o novo. O que a gente vê muito hoje é que a gente percebe que a galera não quer, eu me incluo nisso, né? Não quer sair da zona de conforto muitas vezes, né? Quer permanecer num ambiente mais confortável, não quer se desafiar, isso realmente é um problema, né? Tanto na engenharia florestal quanto em qualquer outra área que seja, na vida mesmo, porque realmente é um problema, né? Se você não quer enfrentar desafio, não quer conhecer, não quer aprender, realmente você fica ultrapassado e perde espaço em qualquer lugar que seja. Rodrigo, tem mais alguma Exato. E pergunta? assim, eu até te diria o seguinte: querer ficar na zona de conforto é uma coisa natural nossa, do ser humano. O cérebro da gente sempre vai tentar poupar energia, ele vai tentar ficar colocando a gente em inércia o tempo inteiro. Porém, o que está me deixando muito preocupado é que hoje a gente está com dificuldade de contratar profissional. Porque a empresa fala, não, a vaga é presencial, o cara, não, eu só quero se for online, porque eu quero ficar em casa. Gente, me ajuda, né? A gente precisa de engenheiro de campo, a gente precisa da galera que vai para campo, que vai lá, que vai conversar com o peão, que vai ter uma boa relação com o peão, que vai fazer o peão trabalhar com afinco,
que vai recomendar uma adubação, que vai recomendar uma fertilização, que vai recomendar um tratamento de mato competição. Então, a gente precisa do time de campo e a gente tem uma dificuldade muito grande. O cara não tem experiência, ele acabou de formar, mas ele quer ser gerente. Isso não vai acontecer. Ele não vai acontecer. Então, a pessoa precisa começar de baixo, a pessoa precisa começar no campo, conhecendo o setor, conhecendo a profissão, para ir crescendo e poder ocupar cargos mais de gestão, cargos que ele possa ficar mais no escritório. Mas, no geral, gente, eu acho que falta vontade de fazer. Perfeitamente, concordo 100% com a tua fala. Rodrigo, mais alguma pergunta? Pergunta do Marcos. Qual é a previsão para que o metaverso se torne acessível, principalmente no Brasil, e como não deixar essa ideia como algo utópico? Cara, o tópico não vai ser, tá? O tópico não é mais. E aí te falo o seguinte, esse MetaQuest 2 que eu te falei, a gente comprou ele aqui por R$3.500, certo? Hoje a gente vê gente comprando celular por esse preço de forma muito tranquila, digamos assim. Porém, a gente sabe que esse valor ainda não chega para a grande maioria das pessoas. Porém, eu comprei um outro óculos de realidade virtual por R$60, que é um óculos que eu acoplo o meu celular e, é claro, aí você não tem uma sensação tão fidedigna, né, a realidade virtual, mas você já tem uma experiência bastante interessante. Quando que o metaverso vai se tornar uma realidade, ponto, e não tem mais conversa? Quando você tiver todos os sentidos dentro do metaverso. Então, eu tenho audição, visão, olfato e paladar. Tudo isso acabou, não tem mais volta. Nós vamos conviver com o metaverso paralelamente ao mundo real. Agora, se você me perguntar qual a previsão para o metaverso tornar-se acessível, eu te digo que ontem já está. As pessoas já estão fazendo compras no metaverso, elas já compram no Boticário no metaverso, e você também já compra na padaria produtos que foram lançados no metaverso. Vocês viram a Coca-Cola que foi lançada no metaverso? A Coca-Cola Byte. E que ela estava na padaria vendendo no mundo real. Então, ela foi lançada no metaverso e depois eles lançaram no mundo real. Então, a gente já podia comprar uma Coca-Cola que foi lançada no metaverso no mundo real. Coisa está acontecendo. A gente só não está vendo ainda de forma tão enfática, mas eu vi um dado que mais de 5 milhões de brasileiros já acessam o metaverso diariamente. Os muitos metaversos que existem, né? Neymar comprou um monte de terreno no metaverso. Exato, isso aí estava muito em alta, né? Comprar terreno, comprar aquelas figuras, né, do metaverso e tinha um valor muito alto, né? Isso realmente ficou muito em alta esse ano. Pois é. Próxima pergunta, por favor, Rodrigo. Pergunta de novo da professora Maria Madalena. Wilton, com sua experiência, como as geotecnologias estão inseridas e apoiando o setor florestal? A geo, para mim, é tudo. As geotecnologias são extremamente importantes porque elas conseguem nos dar informação, né? Ela é informação para tomada de decisão. Então, eu fico me perguntando, eu até falei isso contigo aí, Madalena, quando eu estava no Paraná. Eu fico me perguntando que doideira. A gente tem hoje o inventário florestal clássico, e esse inventário florestal clássico dá um erro específico. Quando eu faço o inventário florestal com LiDAR, eu tenho um erro um pouco diferente, né? Eu tenho uma diferença de um para o outro. O que garante a gente que o inventário clássico está mais certo do que o inventário com LiDAR? Né? Eu tenho uma sensação que a gente erra mais no clássico do que do LiDAR. Então, eu acredito que as geotecnologias, e aí já é um conselho para todos os engenheiros florestais, estudem geotecnologias, porque isso dá poder.
tá? A gente consegue ter mais informações, a gente consegue analisar as informações com mais precisão, e aí também, linkando com o metaverso, nós vamos precisar de diversas geotecnologias para conseguir espelhar a realidade em um universo paralelo. Então, eu acredito que é uma área muito promissora, tá, da engenharia florestal. E eu acho que vocês aí têm uma grande oportunidade, que eu sei que a Madalena é engenheira cartógrafa, e isso faz muita diferença, porque vocês estão estudando com a outra especialista no tema, né? Verdade. Se tratando de gel, é tecnologia pura, né? Então casa muito com essa conversa sobre metaverso mesmo. Próxima pergunta, por favor, Rodrigo. Pergunta do Marcos. Como inovar com a limitação financeira de uma empresa júnior? Não sei se o Wilton sabe o que é empresa júnior, conhece? Sei demais, vai. Tem empresa júnior aqui. Vocês têm limitação financeira porque vocês querem. Vende mais projeto e vende mais caro. Por que empresa júnior... uma vez eu estava conversando com o pessoal da empresa júnior aqui e eu estava metendo os ferros neles, falando, vende projeto, vambora, vai para frente. Eles, mas esse não é o objetivo é treinar pessoas. Ok, meu amigo, mas você só treina a pessoa para a empresa se você tiver foco comercial na veia. Então, primeiro, diminua sua limitação financeira, comece por aí. E segundo, faça parceria. Entenda a empresa júnior como uma startup que pode desenvolver uma inovação para uma grande empresa. Então, a empresa júnior aí da UTFPR pode desenvolver inovação para a Suzano, para a ArcelorMittal, pode desenvolver inovação para a Klabin, para a WestRock, né? E ter esse processo de inovação sendo pago por essa empresa âncora. Eu acho que a empresa júnior tem grandes oportunidades nisso aí. Mas cuidado com as desculpas. Tem muito programa que a gente vê aqui na universidade também, que empresas grandes dão gargalos da sua empresa, né, para a galera desenvolver, e é uma oportunidade para a empresa júnior estar nisso também, né, tá pegando esses gargalos, esses problemas e tentar resolver e tentar vender isso para a empresa de volta, né? Exatamente. A gente tem aqui o FV Forest Insight, que é a maior chamada de inovação aberta do setor florestal brasileiro. Justamente as empresas associadas à CIF mandam os desafios e a gente publica esses desafios e é aberto para empresas do Brasil inteiro, para estudantes, para pós-graduandos do Brasil inteiro. Inclusive, vocês podem se inscrever. Perfeito. Então, Wilton, eu vou fazer mais algumas perguntinhas que estavam preparadas aqui pelo nosso grupo. Pela sua experiência e trajetória de atuação profissional, quais seriam as dicas, atalhos, áreas de aperfeiçoamento para quem deseja seguir as áreas de inovação e talvez implementar novos pontos de atuação para a profissão? Vamos lá. Dicas aí importantes. Primeiro, foque nas soft skills. O que são soft skills, né? Na verdade, esse termo já está até em desuso. A gente está falando hoje em power skills, né? Competências fortes, que são as competências interpessoais. Então, foque em liderança, foque em gestão, foque em entender o outro, foque na empatia, foque nessas coisas que a universidade não nos dá tanto, né? A universidade é muito boa em nos ensinar fazer um inventário, a universidade é muito boa em nos ensinar a reconhecer um inseto, reconhecer uma árvore, mas ela não é boa em nos ensinar a profissão de fato. Eu não sei aí, mas pelo menos aqui nas universidades que eu conheço, dificilmente as pessoas têm acesso ao CREA, por exemplo. Eles não sabem que o engenheiro depois vai ter que ter um CREA e que tem que emitir um ART, e eles não sabem entrar no sistema, eles não sabem o que é uma nota fiscal, não sabem o que é um centro de custo, não sabem o que é um orçamento. Então, eu sugiro fortemente que vocês façam estágio em empresa grande para vocês entenderem todos os processos. Esse é um ponto. Depois, fujam um pouco só da técnica, né? Ser empreendedor também é bacana durante a graduação. E aí eu estou falando de um empreendedor que vende doce. Eu estou falando de um cara que compra um produto no AliExpress e vende na faculdade 3 vezes mais caro. Eu estou falando que isso faz com que a pessoa tenha um tato para a venda que vai ser utilizado lá na frente. Tem empresas que têm valorizado o cara que é garçom fora
da faculdade, né? Aquele trabalho de garçom à noite para pagar os estudos, tem valorizado mais isso do que o currículo excepcional. Não adianta você ter um currículo nota 10, ter um currículo com 50 artigos, porque o que a empresa quer mesmo é ver sua capacidade de fazer a diferença e sua capacidade de fazer com que as outras pessoas também façam a diferença junto com você. Realmente, a gente vê muito isso em empresa, né? Que a empresa quer que você saiba conversar com os mais diversos perfis, né? Não quer necessariamente que você seja o aluno nota 10, mas quer que você consiga entender o que está acontecendo, qual ação tomar, decisão tomar e etc. Então, é por isso que é importante você ter essa aptidão com venda, com projetos, com esse ramo mais empresarial mesmo, né? E aprenda a vender ideias. Perfeito. Próxima pergunta, então, Wilton. Qual a sua visão em relação à atuação dos engenheiros florestais na área em que você trabalha atualmente? Qual a minha visão da atuação dos engenheiros florestais na área que eu atuo atualmente? A gente meio que divide um pouco com engenheiros de produção. Tem muito engenheiro de produção trabalhando na parte de inovação. E aí o que a gente percebe? Eles têm um conhecimento muito bom a respeito do processo de inovação, da gestão da inovação, da gestão de desenvolvimento de produto, mas eles têm zero conhecimento do setor, eles têm zero conhecimento da engenharia florestal. Então, eu acredito que cada vez mais a gente vai precisar de engenheiros florestais focados em desenvolver inovação e, para além de desenvolver, focados em gerir o processo de desenvolvimento da inovação. Então, é uma área que, na minha concepção, é promissora. Porque, perceba, mesmo que você depois não vá trabalhar exatamente com gestão da inovação, você vai trabalhar com gestão de pessoas, você vai trabalhar com desenvolvimento de produto, você vai trabalhar com resolução de problemas. Então, é uma área de formação que vai dar para vocês todas essas competências que normalmente a gente não tem na graduação convencional. Perfeito, Wilton. Mais uma pergunta, a gente já vai encerrando as perguntas aqui. Pensando em inovação, quais as áreas não convencionais estão tendo maior espaço dentro do mercado florestal? A gente sempre vê que aquelas nossas áreas que a gente conhece geralmente são as áreas mais comuns, né? Então, colheita, logística, qualidade, etc. Então, quais seriam essas áreas mais diferentes que a gente pode atuar? Tecido. Criar tecido a partir de fibra de celulose. Eu não estou falando de cultura de tecido vegetal, não. Eu estou falando de tecido para roupa, tá? A Arauco está chegando no Brasil, no Mato Grosso do Sul, e já anunciou que a fábrica vai ser flex. Ela vai produzir tanto celulose craft como celulose solúvel para a indústria têxtil. A gente precisa começar a olhar para esse mercado, tá? Depois, a Klabin trabalha com embalagens inteligentes, né? Klabin tem vários engenheiros de alimentos lá desenvolvendo embalagens inteligentes. Opa, a gente pode mexer com esse negócio também. E eu sugiro fortemente que nós comecemos a pensar em desenvolver o carro de nanocelulose. Talvez sejamos nós que tenhamos que estar à frente desse desenvolvimento. Não digo o carro em si, mas sem sombra de dúvidas o produto, né? A chapa de nanocelulose, a gente precisa estar à frente disso. Então, eu diria que a tecnologia da madeira, e aí focando em nanocelulose, focando em fast pirólise, que é pirólise rápida, com o objetivo de você gerar diversos compostos aí, desde biochar até um composto similar ao petróleo, que vai poder gerar bioplástico. Então, celulose, fast pirólise e gel também é uma boa área, sobretudo para quem tem um perfil mais analítico. Perfeito. Mais algumas mensagens, Rodrigo? Professor Leandro José Brum. Parabéns, Wilton. Muito bom te ouvir. E, professor, nosso povo trouxe uns bambu, trouxeram mais de 2.000 estacas de bambu, se eu não me engano. A galera aí da UTF, os alunos da UTF, inclusive nós participamos dessa produção de mudas aí, viu, Wilton? Sério? Vocês estavam lá? A empresa júnior do curso de Engenharia Florestal coordenou o curso, né? E a galera, os mais diversos alunos da Engenharia Florestal aí, junto com alguns moradores de Dois Vinhos também, participaram do curso. Foi bem legal, a gente conseguiu produzir essa quantia grande de mudas aí.
Ah, que bacana. Obrigado, Algumas. André. Excelente. Que bom estar aqui com vocês. Christopher, Obrigado. parabéns, Wilton, pelas palavras incrivelmente enriquecedoras e também pelo PET por trazer uma palestra desse alto nível para nós acadêmicos. Muito legal mesmo, Wilton. E a gente tem que confirmar também e agendar a próxima palestra, né? Só sobre metaverso, que é uma coisa que realmente eu acho que todo mundo aqui tem interesse. Fico à disposição. Obrigado, professora. Grande abraço, Wilton. Excelente palestra. Acho que abriu nossos horizontes. Concordo com a professora Madá. Guilherme Ribeiro, parabéns pela palestra. Obrigado, Guilherme. Bom, praticamente 1h30, né? Uhum, fechamos quase em cima do horário inicialmente proposto, né? Então, Show de bola. agora, já finalizando, gostaria de agradecer você, Wilton, pela sua participação, pela sua palestra. Agradecer você como Grupo PET, né? Foi muito legal te ouvir mesmo. Você tem muito conhecimento de uma área que até então era muito vaga para nós, e agora a gente tem um pouquinho de embasamento. E é isso, agradecer você pela sua disponibilidade. Foi muito legal a tua palestra. Olha, eu que agradeço. Para mim foi ótimo estar aqui com vocês. Geralmente eu já trabalho até umas 8 horas da noite mesmo, então não mudou muita coisa. Eu adoro falar sobre inovação, eu adoro falar sobre engenharia florestal, eu adoro falar sobre tecnologia. Eu gosto muito de falar para quem está na graduação, porque são essas pessoas que vão estar nas empresas amanhã e a gente precisa de profissionais realmente disruptivos. Então, eu que agradeço, é um prazer estar com vocês e eu quero estar com vocês de novo para falar de metaverso, sem sombra de dúvidas, e já estou aguardando vocês aqui na CIF. Sejam bem-vindos. Perfeitamente, obrigado. A gente vai agendar então esse outro encontro, nessa outra live. A gente já convida também aos que estão ouvindo a gente agora a participarem dessa live que está por vir. E com certeza a gente vai agendar essa nossa visita aí à CIF para a gente conhecer mais vocês e entender um pouquinho mais como funciona. Obrigado. Perfeito. Até mais. Até.